O Cruzeiro acabou registrando agora, tinha espaço ainda dentro da Copa Sul-Americana para registrar alguns jogadores, com todos que tem no elenco, né? O Cruzeiro viu a oportunidade de registrar novamente o Fernando Henrique, né? Aquele mesmo Fernando Henrique chegou pro Cruzeiro, um empréstimo com o Grêmio, teve no ano passado algumas oportunidades, depois no final do ano perdeu espaço. Ele foi expulso no clássico, exatamente, contra o América, com a América, né? Ele deu uma entrada no Casares, né? Aí, exatamente, depois daquilo ali ele acabou perdendo de fato mais espaço, foi emprestado pro Vila Nova de Goiás. Esse ano voltou e estava trabalhando no Cruzeiro e aí trabalhando quietinho, fazendo algumas coisas por ali. O Diniz acabou acompanhando e gostando do que viu do volante, 23 anos, tem contrato até dezembro de 2025 com o Cruzeiro. Entendeu que era uma boa oportunidade de inscrever o Fernando Henrique ainda no Cruzeiro, então tá inscrito, tá treinando, tá com uma forma física boa, o volante, então quem sabe pode ser também mais uma opção, volta a ser mais uma opção, pelo menos está inscrito na Copa Sul-Americana, não deixa de ser um fato curioso, né, Léo? Tava encostado e treinando à parte, até volta a ter essa oportunidade. É um fato curioso, né, Seabra? É difícil comentar, porque a gente não estava acompanhando de perto o Fernando Henrique, mas um atleta que chegou com muita expectativa, inclusive, o Cruzeiro fez um esforço para trazer o Fernando Henrique, porque ele viria e depois o Grêmio desistiu do empréstimo, a torcida parece até se mobilizou ali em rede social, pedindo permanência do Fernando Henrique e teve uma dificuldade então para trazer o atleta para Belo Horizonte. Ele veio numa outra oportunidade, chegou com uma grande expectativa no momento em que o Cruzeiro assim não tinha nem grande concorrência, né, técnica, não tinha uma equipe tão valorizada como hoje, é mais do que a temporada passada ou as temporadas passadas. Mas sumiu e agora tá de volta, né? Que surpresa, que fato curioso, como disse o Nobre. Sim, eu estranhei muito, sinceramente, porque do jeito que ele saiu lá, você lembrou bem, Léo, a torcida do Grêmio ficou revoltada quando ele saiu, porque era uma revelação do Grêmio, uma joia e tal, papapá. De repente ele apareceu no Cruzeiro, mas nada. Não teve muitas oportunidades. Entrava aqui e ali, um jogo aqui, outro. Ele demorou muito a ter oportunidade, depois quando teve, não voltou. E aí depois teve uma contusão, né? Quando ele voltou da contusão, custou ter oportunidade. Quando teve, foi expulso. Ele deu uma entrada violentíssima no Casares, nesse clássico com o América, uma coisa completamente sem quem nem porquê. Uma bola dominada no meio de campo, nada a ver. E ele deu uma entrada, de repente, hoje eu tava até vendo noticiários por aí e tal, de repente, o Fernando Henrique tava inscrito. Não existe Fernando Henrique no Cruzeiro, nem lembrava, pra te falar a verdade. Eu achei até que ele nem estava mais no Cruzeiro nesse momento. Mas quem sabe, é uma boa opção. É um jogador que, pelo menos ao que parece, tem muita bola, porque do jeito que ele saiu e foi revelado no Grêmio, não sei, né? Parece que sim, mas a gente não conseguiu ver isso no Cruzeiro. Quem sabe agora, né? Com essa contusão aí, essas contusões, suspensões, essa escassez de jogador aí no meio de campo, quem sabe o Fernando Henrique tem uma vez aí no Cruzeiro, né? E num momento em que o setor tá bem concorrido, né, Lélio? Pro Fernando Henrique, que é um volante, né? Um meio-campista, ainda mais com uma possível recuperação do Japa também, fica uma concorrência forte no meio-campo, né? O Fernando Henrique, só para lembrar aqui rapidamente, realmente ele chegou cercado aí de uma certa expectativa. Aí vem aquele feedback da internet, né, Léo? A torcida do Grêmio não gostou da saída dele. Ele era do Grêmio, né? Isso. Bom, pelo menos o Samuel Venâncio falou quando ele fazia parte aqui. Aí depois, observando bem, podia ser um jogador, né, que seria útil ao Cruzeiro. E aí, na pré-temporada, ele se contundiu no ano passado, não foi? Foi no ano passado ou desse ano? Ele se contundiu numa pré-temporada. E aí ele já veio machucado, né, Leilão? Ele veio machucado. Não, sim, veio. Mas depois ele se machucou aqui. Ele se machucou aqui também. Então, o jogador com poucos minutos. A gente não sabe se hoje ele teria espaço no Cruzeiro. Ele teria espaço naquele Cruzeiro. Entendeu? No outro Cruzeiro. Nesse, agora que você tem o Wallace, já tem o Matheus Henrique, tem o Lucas Romero, os outros dois que mais jogam, Lucas Silva, Ramiro, ainda tem o Japa. Eu não sei se ele vai ter espaço, não. Acho muito difícil o Fernando Henrique arrumar a sua vida aqui no Cruzeiro agora, viu?